36. Viver em outro mundo. Capítulo 443. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Randolph não queria ofender Charlie não porque ele temia o terceiro príncipe. Era apenas que ele não queria ofender Charlie agora. A briga pelo trono ainda estava acontecendo. Randolph não queria apoiar nenhum príncipe, assim como não ofender nenhum deles. Esse era um assunto que Randolph não queria ser envolvido. Zhao Ai não disse a Randolph sobre a cerveja e o vinho de arroz. Isso era porque eles ainda não tinham feito um método para produzi-los em massa. Além disso, Zhao Ai não queria revelá-los muito cedo. A cerveja e o vinho de arroz eram um produto único nesse continente. Zhao Ai não estava planejando cooperar com outra pessoa. Ele já tem Charlie e a família Calci. Zhao Ai se virou para Randolph e disse: Vovô Randolph, eu apoiando o terceiro príncipe tem algum efeito em você? Se eu parar de apoiá-lo agora, então eu estaria o ofendendo. Isso não seria bom para nós. Randolph assentiu e disse: Não vai nos afetar. Você cooperando com Charlie não teria um grande impacto à família Calci. De fato, no continente, grandes famílias também participam nas batalhas de sucessão. No entanto, eles fazem indiretamente. Dessa maneira, se eles falharem, não vai haver nenhuma repercussão. Mas se eles conseguirem, os benefícios que eles receberão seria substancial. Quando você se juntou ao lado do terceiro príncipe, você e a nossa família ainda eram inimigas. Somente nos reconciliamos depois que você ficou noivo de Meghan. Você apoiando o príncipe antes disso já era conhecido pelo povo. Isso garantiria que a família Calci não seria afetada. Zhao Ai assentiu, mas mesmo se não afetar você, eu ainda estou noivo de Meghan no final. De agora em diante, eu preciso considerar a família Calci nas minhas decisões. Desta vez, eu revelei a família Buda porque eu queria mostrar ao continente que tipo de família Meghan está ficando noiva. Eu quero que eles saibam que eu tenho a força para fazer isso. Eu não quero que Meghan se torne uma piada. Meghan estava sentada ao lado de Randolph. Quando ela ouviu Zhao Ai, seus olhos não puderam deixar de se avermelhar. Ela não pensava que Zhao Ai também tivesse essa razão. Randolph assentiu: Muito bom, pequeno Ai, você é muito bom. Meghan não cometeu um erro. Você com certeza será um da minha família Calci no futuro. Certo, não precisa comer em outro lugar. Eu já vou preparar uma refeição para você. Deixe-me mostrar para você a minha hospitalidade. Depois de comer a sua refeição, Zhao Ai e os outros descansaram dentro do pátio da Ameixa Doce enquanto Meghan retornava para o seu próprio local. Ela na verdade queria ficar no pátio da Ameixa Doce, no entanto, a madame a pediu para ficar com eles. Ela não tinha outra escolha além de assentir. Quando Zhao Ai chegou no pátio da Ameixa Doce, ele imediatamente foi para o espaço junto com Laura e os outros. Mais recentemente, eles estavam ficando no espaço cada vez mais. Se eles não tivessem nada de especial para fazer, então eles ficariam dentro do espaço. Quando a madame e Meghan chegaram no seu quarto e se sentaram, a madame olhou para Meghan e disse: Meghan, como foi a jornada com Zhao Ai desta vez? Você estava em perigo durante a batalha. Meghan balançou a sua cabeça e disse: Não, mãe, como eu poderia possivelmente estar em perigo? Eu nem mesmo tive que ir para algum lugar, nós apenas ficamos dentro de uma área segura dentro da cidade casa. Eu nem mesmo consegui ver o campo de batalha. A madame assentiu e então perguntou mais: 4 nonos níveis realmente atacaram a cidade casa? Haviam 2 usuários de habilidade divergentes presentes também? Meghan assentiu: Sim, 4 especialistas do 9º nível, um era mago da luz, e os outros 3 guerreiros. Os outros 2 eram usuários de habilidades divergentes e deveriam ser bastante famosos no continente. Ricos gêmeos estelares. Você ouviu sobre eles, mãe? A madame encarou, então ela assentiu: Eu já. Esses 2 eram usuários de habilidade divergente do elemento metal. Eles são altamente habilidosos. Além disso, eles não foram capturados mesmo depois de vários anos. Meghan assentiu: Eu também ouvi sobre isso do irmão mais velho Ai. Mas aqueles 2 já foram transformados em mortos-vivos de nível avançado. O irmão Ai também disse que aqueles 2 devem ter acumulado muitas moedas de ouro. Se nós conseguirmos tê-las,
Então nós vamos adquirir muita fortuna. A madame sorriu. O pequeno Ai sabe como conseguir dinheiro. De fato, seria muita fortuna. Aqueles dois têm estado desesperadamente adquirindo dinheiro todos esses anos. E eles somente querem moedas de ouro, nada mais. Desta vez, o pequeno Ai com certeza conseguiria muitas moedas de ouro. Megan sorriu e disse, mas nós não o obtivemos ainda. Nesses dias nós tivemos muitas coisas para cuidar depois da guerra. Não tem sido muito fácil. A madame olhou para o rosto de Megan e sorriu. Realmente. Certo, os produtos marinhos do pequeno Ai, ele realmente os adquiriu por conta própria. Onde ele os pegou? Megan já pensou sobre a desculpa junto com Zhao Ai. Então quando a madame fez a pergunta para ela, Megan imediatamente respondeu, naturalmente, é inútil enganar as pessoas. Ele pegou aqueles itens da área ao redor da Ilha do Macaco. Não havia quase nenhuma pessoa ali, então existem muitos bons produtos para serem colhidos. Mas para as bestas mágicas, o irmão Ai não quer pegar muitos deles. Ele não queria que a área fosse como as linhas costeiras, onde não existem bons itens sobrando. A madame assentiu e depois perguntou para Megan, até onde você foi no mar? Você foi ao local da família Buda. Onde é? Megan olhou para a madame e disse, nós fomos ao local da família Buda, mas não, eu não posso dizer para você a localização agora. O irmão Ai confiou em mim e me disse que eu não posso revelar a localização da família Buda. Então eu não posso dizer mais, então por favor, não pergunte. Enquanto olhava para Megan, a madame não podia deixar de suspirar. Ela sabia que seria desse jeito. Ela entendeu a personalidade de Megan. Se ela não quisesse abrir a sua boca, então não havia sentido em perguntar mais. A madame suspirou e disse, tudo bem, eu não vou perguntar mais. Zhao tem sido gentil com você nesses últimos dias. Ele foi bom com você? Você foi tratada do mesmo jeito que Laura? Megan sorriu e disse, irmão mais velho Ai tem sido bom comigo, e ele me tratou do mesmo jeito que a irmã Laura. Nós geralmente somos muito livres, e quando nós o fazemos, nós sempre gastamos tempo conversando juntos. O irmão Ai disse que ainda tem muito que eles podem fazer no mar. Eu também quero contribuir para a família, então eu também encontrei coisas para que nós possamos cooperar com ele. Certo, já que nós estamos conversando sobre isso, eu lembrei de algo que eu tenho que dizer ao vovô. Então ela se levantou e saiu. Quando a madame olhou para sua filha saindo, ela a puxou e disse, o que aconteceu? Por que você tem que falar para o seu avô? Você pode me dizer? Megan sorriu. Dizer isso para você não seria bom, seria inútil. Você não pode fazer nada com isso. Somente o vovô pode achar isso útil. Venha, mãe, vamos rapidamente. Disse Megan enquanto ela puxava sua mãe e saía do quarto. Randolph Smith estava na sala de estudo. Eles ainda não foram descansar. Na verdade, quando eles conheceram Zhao Ai hoje, eles estavam muito felizes. Não somente a atitude de Zhao Ai em direção a eles permaneceu inalterada, mas também por causa de sua atitude em relação a Megan. A conduta de Zhao Ai em relação a Megan era muito boa. Ele cuidava de Megan muito bem. Isso era o que eles sempre queriam ver. Se os sentimentos de Zhao Ai em relação a Megan fossem muito bons, então sua princesa teria uma boa casa para retornar. E com o bom relacionamento de Zhao Ai com Megan, isso também significa que ele estaria mais próximo da família Calci e lhe daria fácil bastante. Isso era definitivamente uma coisa boa para a família. Agora, todas as grandes forças do continente sabiam que a força de Zhao Ai não era muito menor do que uma família nobre estabelecida. Ele era ainda mais forte que velhos nobres como a família Purcell. O único ponto fraco da família Buda eram as suas conexões. Mas as conexões pessoais de Zhao Ai não podem ser ditas fracas. Seu relacionamento com a família Purcell era muito substancial. A família Purcell não estava entre os velhos nobres, mas suas conexões no continente não podem ser subestimadas. Agora que Zhao Ai tinha os ajudado a lidar com seu assunto recente, eles certamente lhe dariam ajuda. Esse não era um assunto pequeno para Zhao Ai. Além disso, Zhao Ai também era o genro da família Calci. Se Zhao Ai precisar de algo, eles não podem apenas ignorá-lo. Ele também tinha fortes conexões com os outros, como o terceiro príncipe Charlie, bem como a família Shelley. Neste ponto, Zhao Ai era uma existência que não podia ser ignorada por todos os grandes poderes no continente. Diante desse Zhao Ai,
A família Calci era incapaz de pegar suas falhas. Neste ponto, Randolph tinha verdadeiramente tratado Zhao como um deles. Essa também era uma maneira de grandes nobres fazerem as coisas. Se você considerar alguém como um de você, você deve apoiá-los e proteger o seu bem-estar. Através desse caminho, eles poderiam ser recompensados no futuro. Depois de Randolph e Smith discutirem por um tempo, Randolph suspirou e disse: Smith, eu tenho sido muito duro com você ultimamente. Eu agora sou o velho, e somente fico no QG todo dia. Meu julgamento sobre os assuntos do continente não é tão bom quanto você. Seu irmão mais velho e seu quarto irmão são muito bons, mas eles na verdade faltam a visão para ser o patriarca da nossa grande família. Nós não podemos contar com o pequeno 3 também. Ele estava totalmente concentrado na cultivação. Vamos apenas esperar que ele possa alcançar o 9º nível um dia. Então há o pequeno 5, ó. Randolph suspirou. Ele não era um tolo. Como um patriarca de uma grande família nobre, como ele não poderia entender? Ele apenas gostava de Joe tanto que ele cometeu um erro em seus julgamentos. Mas agora, ele sabia o que ele precisava fazer. Para ser honesto, Randolph estava muito desapontado com Joan. A visão de Joan era absolutamente baixa, ele era muito míope. Se Randolph entregasse a família para ele, então a queda da família Calci não estaria muito longe. Então como poderia Randolph apenas permitir que isso aconteça? Smith olhou para Randolph e não sabia o que dizer. Ele estava empenhado em querer o melhor para a família Calci. Mas dizer que ele não batalhou pela posição de patriarca era impossível. Pelo contrário, ele realmente queria ser o patriarca. Ele acreditava que enquanto ele tivesse a posição, então ele poderia certamente fazer a família Calci muito maior do que agora. Ao mesmo tempo, essa também era a primeira vez que Smith viu esse lado de Randolph. Isso era realmente estranho para Smith, mas lhe ocorreu que seu pai estava muito velho agora. Ele apenas ficará mais fraco com o tempo. Smith suspirou levemente e confortou Randolph. Pai, está tudo bem, não é tão sério quanto você pensa. Embora o pequeno 5 pareça inútil, mas você tem que reconhecer que ele tem seus usos. Olhe, se a família Calci estivesse sem falhas, então os problemas que ele causou não teriam chegado tão longe. Randolph sorriu e suspirou. A minha visão não é tão boa quanto a da pequena Megan. Tudo bem. Já é o bastante falar sobre isso. O pequeno Ai é muito bom. Neste momento, ele revelou a sua família de uma maneira que o continente não ousaria fazer um movimento sobre ele, enquanto os surpreende com seu poder ao mesmo tempo. Ele fez coisas ordenadamente, e não era muito ansioso. Ele é suave quando ele pode, e é cruel quando precisa. E pelo que eu vi mais cedo, ele parece gostar da Megan. Isso me deixou aliviado. Nós devemos tratá-lo muito bem como uma parte da família. Eu entendo que ele é uma pessoa muito sentimental. Vamos apoiá-lo completamente. A nossa família Calci certamente obteria benefícios. Smith sorriu e disse: Pai, fique tranquilo. Eu já vi essa parte do pequeno Ai. Se não, por que eu casaria Megan com ele? Randolph assentiu e disse: Com o apoio de Zhao Ai, as chances do terceiro príncipe para o trono com certeza aumentariam. Isso é bom para a família. Eu acho que, se necessário, nós devemos dar o nosso apoio completo para com Charlie. Afinal de contas, o pequeno Ai agora é um de nós. Se ele falhar, não haveria nenhum benefício para nós. Smith assentiu. Neste momento, a voz de Pio subitamente foi ouvida. Madame, jovem senhora, por que vocês vieram? O velho mestre e o jovem mestre estão discutindo lá dentro. Quando Randolph ouviu que Megan e a Madame vieram, ele rapidamente disse: Megan e Gemma. Deixe-as entrar. Gemma era o nome da Madame, mas as pessoas preferem chamá-la de Madame. Megan não podia esperar muito tempo e diretamente empurrou a porta aberta. Quando ela viu Randolph, ela imediatamente correu para o seu lado e disse: Vovô, eu lembrei de algo, então eu vim até você. Randolph olhou favoravelmente para Megan e disse: Pequena Megan, você já está se casando. Você não deve continuar agindo como uma criança. Quando Megan ouviu Randolph, ela fez beicinho e disse: Vovô, você deve me ouvir. Esse assunto está relacionado ao futuro da nossa família Calci. Se você não vai ouvir, então eu não vou dizer. Quando ele ouviu as palavras de sua neta, Randolph e os outros não puderam deixar de dar um sorriso. Megan não tinha sido desse jeito antes. Mas agora, ela parece estar pensando sobre o futuro da família.
Naturalmente, eles achariam divertido. Randolph sorriu e disse, tudo bem, eu vou ouvir o que a pequena Megan tem para dizer. Para surpreendentemente afetar o futuro da nossa família Calci. Ah, isso não é o mesmo que estar noiva. Suas palavras parecem ser muito grandes. Viver em outro mundo. Capítulo 444. Megan olhou para Randolph e bufou. Se realmente não fosse importante para a nossa família Calci, então eu não estaria dizendo para você. Vovô, eu sei que a família tem muitas fábricas. Mas eu posso dizer que a produção de qualquer uma de nossas fábricas não aguentar uma da do irmão Ai. Produzindo o mesmo produto. Mesmo que a fábrica do irmão Ai tenha 100 pessoas, ainda pode derrotar a produção da fábrica da nossa família Calci com 300 pessoas. A produção não seria capaz de derrotar a fábrica do irmão Ai. Quando Randolph ouviu Megan, ele não conseguiu deixar de encarar. Então ele imediatamente entendeu o que Megan estava dizendo. Com um rosto sério, ele disse, pequena Megan, você quer dizer que o pequeno Ai tem uma maneira de aumentar a produção? E que você conhece esse método? Megan olhou para Randolph, e com uma expressão orgulhosa, ela disse, eu conheço o método do irmão Ai. Ei, eu devo dizer que o irmão mais velho Ai é realmente inteligente. Nós não pensamos nesse método. Randolph olhou para Megan e disse, que método? Megan, me diga rapidamente. Você sabe quanto o vovô fica ansioso. Megan sorriu e disse, o irmão mais velho Ai chamou de montagem de linha de produção. Vamos pegar a nossa fábrica de cerâmica como um exemplo. Agora, se um ceramista quiser fazer uma peça de cerâmica, o tempo que leva pegando o solo e fazendo a cerâmica levaria vários dias. Mas vovô, você nunca pensou sobre isso? Que tal nós dividirmos a aquisição do solo, separando a argila, fazendo o esboço da cerâmica, e então desenhando as flores em suas próprias funções separadas? Alguém cavaria o solo, então passando para um que separa a argila, e então outro que vai fazer os esboços, e por último para a pessoa que vai desenhar os designs. Dessa maneira, o trabalho fluiria suavemente de trabalhador para trabalhador como água corrente. Com isso, seu grau de eficiência seria aumentado. Randolph e Smith eram pessoas espertas, então eles imediatamente entenderam as palavras de Megan. Eles ainda precisavam tentar, mas eles já imaginavam que isso seria possível. Randolph ficou excitado enquanto ele se levantava e repetidamente elogiava. Bom, fantástico, isso é fantástico. Certo, certo, o que Megan disse realmente poderia aumentar a produção das nossas cerâmicas. Ah, pequena Megan, você realmente não mentiu. Isso realmente vai afetar o futuro da nossa família Calci. Mas subitamente, Randolph parou. Ele se virou para olhar para Megan e disse, Megan, o pequeno Ai concordou com você nos dizendo sobre esse assunto. Se ele não concordou, então isso afetaria o nosso relacionamento futuro. Você deve saber que esse assunto não é algo que poderia apenas ser espalhado por aí. Megan sorriu e disse, fique tranquilo, o irmão mais velho Ai concordou. Randolph deu um aceno satisfeito e sorriu. O pequeno Ai realmente tem fábricas. Quem pilota aquelas fábricas? Megan sorriu. Alguns escravos humanos. Ele também trouxe alguns escravos da pradaria dos homens-fera. Atualmente, existem mais de 1000 escravos trabalhando nas suas fábricas. Randolph assentiu. Ele não perguntou sobre a localização da família Buda. Ele sabia que eles não poderiam estar dentro das Terras Negras. Aquele lugar já era um lugar esquecido no continente. A casa de Zhao Ai deve ter estado em um local secreto, e Zhao Ai com certeza se absteria de revelá-lo. Vendo Randolph não perguntando sobre a localização da família Buda, Megan relaxou. Então ela disse, vovô, o irmão mais velho Ai disse que a localização atual da família Buda é um segredo. Ele disse que eu não posso dizer para você por enquanto, por favor não fique nervoso. Randolph olhou para Megan e sorriu. O que? Apenas porque ele disse para você não dizer ao avô, então você não vai dizer ao avô? Megan respondeu severamente, vovô, o irmão mais velho Ai confia em mim, então como eu posso ser injusta com ele? Portanto, eu não vou te dizer, eu terei que ser injusta com o vovô. Randolph riu e acariciou a cabeça de Megan, coisa tola, como o avô pode ficar com raiva? Isso é algo que você decidiu fazer. O pequeno Ai não tem a obrigação de dizer à família Calci sobre a localização da sua família. Você agora está noiva de Zhao Ai, sua confiança em você é uma benção. Você agora é um membro da sua família Buda. Naturalmente,
Você estaria preocupada por eles. O avô não ficaria nervoso por causa disso. Megan segurou a mão de Randolph gentilmente. Seus olhos estavam vermelhos e ela não falou ou fez qualquer barulho. Então, depois de um momento, ela disse para Randolph com uma voz suave: Vovô, o irmão mais velho confia em mim. Ele também me trata muito bem, igual ele trata a irmã Laura e a irmã Meg. Meg cresceu com o irmão Ai desde que ela era pequena. Então o irmão Ai era o seu céu. Laura desistiu de todas as suas propriedades e transferiu seus membros de família para o domínio do irmão Ai. Não há dúvidas de que o irmão Ai confia muito nelas. Mas eu pertenço a uma grande família que permaneceu entre o topo do continente. Para o irmão Ai confiar em mim independentemente desse fato é realmente grande para mim. Então eu não posso dizer ao vovô sobre sua localização. Mas eu posso dizer que a força do irmão Ai é ligas mais alta do que você imagina. Você deve saber que o que o irmão mais velho Ai mostrou até esse momento era apenas uma pequena parte de sua força. Eu espero que a família Kalsi não entre em conflito com a família Buda, porque eu tenho certeza de que o único que vai sofrer no final seria a família Kalsi. Randolph encarou Megan com uma expressão surpresa. Megan, você tem certeza? O pequeno Ai realmente é tão forte. Você deveria saber que a família Kalsi não tem apenas um ou dois nonos níveis. Ele realmente tem a força para fazer a nossa família sofrer uma perda. Megan sorriu amargamente. Randolph nunca pensaria que Zhao Ai possuiria uma coisa como o espaço. Com apenas seu exército de 800.000 mortos-vivos do 8º nível, para não dizer a família Kalsi, mesmo o Império Rosen acharia difícil pará-lo. E adicionando seus quase 40 especialistas do 9º nível, muito menos fazer a família Kalsi sofrer, Zhao Ai poderia exterminar completamente sem suar. Randolph olhou para a expressão de Megan e não precisou lhe dizer nada antes dele entender. Ele apenas assentiu e disse, tudo bem, fique tranquila, o avô sabe o que fazer. Certo, Megan, você vai vir comigo para a cidade Carson amanhã ou você vai se juntar a Zhao Ai para a cidade Água de Jade? Megan sorriu, eu vou para a cidade Água de Jade dar uma olhada. O irmão Ai tem uma loja lá, ele quer checá-la. O gerente é um subordinado da irmã Laura. E por causa dos assuntos urgentes anteriores, o irmão Ai tinha delegado uma tarefa para ele. Desta vez, o irmão Ai quer ver como está indo. Randolph assentiu, tudo bem, você pode ir com o pequeno Ai, já que ele também está indo para a capital. Oh, eu realmente espero que as coisas deem errado. Dessa maneira, os produtos marinhos seguiriam para o nosso lado, trazendo grandes lucros. Que pena. Megan sorriu e disse, não se preocupe vovô, nós teremos a nossa parcela daqueles produtos marinhos no futuro. É apenas que o fornecimento é muito baixo, não havia maneira para nós conseguirmos alguns. Randolph sorriu, o pequeno Ai realmente tem uma habilidade inata para negócios. Ele já tem Laura do seu lado, mas parece que a família Buda está tendo algumas dificuldades em outros aspectos. Não admira a pequena Megan querer aprender tanto sobre negócios. Megan ficou embaraçada enquanto seu rosto se tornava vermelho. Vovô, não fale sem sentido. A família está indo muito bem. Você não sabe o que eles eram no passado, mas eles são muito mais fortes agora. Também houveram as batalhas do irmão mais velho Ai. Ele realmente foi incrível. Randolph sorriu e disse, vamos lá, não precisa retocar o rosto do seu irmão mais velho Ai. Tudo bem, você tem trabalhado duro nesses dias, vá descansar. O pequeno Ai disse que ele iria para a cidade Água de Jade amanhã. Vá dormir um pouco para que você possa acordar na hora. Megan assentiu e disse suas despedidas com um sorriso. Tudo bem vovô, então eu estarei tomando meu descanso. Então ela se levantou e foi para o seu próprio quarto. Depois que Megan saiu, Randolph virou a sua cabeça para Smith e disse, Smith, você acha que o que Megan disse era verdade? Smith forçou um sorriso e disse, eu temo que seja verdade. Mesmo que aquela garota tenha seu coração tomado por Zhao Ai, ela ainda não brincaria por aí quando se trata da nossa família Kalsi. Parece que ainda existem muitas cartas que o pequeno Ai não revelou. Esse jovem não é muito simples. Randolph assentiu, a coisa mais aterrorizante é a inteligência dessa criança. Ele pode ter pensado que pessoas iriam encontrar seu lugar, então ele não disse nada e apenas deixou aquelas pessoas irem para as terras negras. Eu já ouvi que a névoa venenosa lá já alcançou o mesmo nível que o pântano do cadáver apodrecido. Aqueles que entraram não conseguiram retornar.
Eu ouvi que o Buffy da família Purcell foi para o pântano do cadáver apodrecido e não se teve mais notícias desde então. É claro que ele encontrou um destino infeliz. Aquelas grandes famílias que enviaram pessoas para as terras negras com o objetivo de encontrar o pequeno Ai certamente não encontrariam nada enquanto perderam seu pessoal. Estava claro que esse jovem os levou lá. Esse pensamento não era único para Randorp, de fato. Muitas pessoas no continente acreditavam que Zhao Ai não podia estar dentro das terras negras. Sua ação atual só pretendia distrair as grandes famílias de encontrar a sua verdadeira localização. Essa ideia não era estranha, depois que toda a névoa venenosa do pântano do cadáver apodrecido já havia enchido todas as terras negras. Para o território vizinho do pântano do cadáver apodrecido ser invadido pela névoa não era um grande mistério. Também era conhecido por todo mundo quão letal a névoa venenosa de 7 cores era. Para Zhao Ai estabelecer sua casa bem dentro daquele perigo era algo que as pessoas achavam ser um absurdo. No entanto, eles claramente esqueceram sobre outra coisa de Zhao Ai. Eles esqueceram de reconhecer que a água do nada era em si um veneno. Se Zhao Ai conseguiu descobrir uma maneira de curar esse veneno, então não haveria nenhuma razão para ele ser incapaz de resolver a névoa venenosa de 7 cores. Na verdade, as pessoas do continente não podiam associar a água do nada e a névoa venenosa de 7 cores junto. Para eles a água do nada era algo que eles consideraram como ótimo, enquanto eles consideraram a névoa de 7 cores como terrível. Portanto, não havia maneira deles conectarem os dois juntos. Randorp também compartilhou desse pensamento. Na sua mente, Zhao Ai deve ter sabido que a névoa venenosa do pântano do cadáver apodrecido estava indo engolir as terras negras. Então ele deixou o local e descobriu um local secreto. Ele se estabeleceu ali e conseguiu o apoio de um grande poder oculto, senão ele não seria capaz de alcançar sua altura atual. Mas porque Zhao Ai não queria que ninguém soubesse sobre a sua localização atual, ele não divulgou o fato de que ele deixou as terras negras. Isso deu às pessoas a ilusão de que a sua família ainda estava lá dentro. Viver em outro mundo. Capítulo 445. Zhao Ai não sabia sobre nada disso. Ele não estava os monitorando, não era necessário. Depois que Megan retornou para o seu quarto, Zhao Ai imediatamente a levou para o espaço. Megan gostava de ficar dentro do espaço agora. Isso era porque o ar dentro do espaço era muito bom. Também haviam muitos animais que a acompanhariam, fazendo-a muito feliz. Adicionalmente, Megan tinha o nível mais baixo entre o grupo. Então Zhao Ai queria que Megan praticasse dentro do espaço. Megan era uma maga de água, e era considerada compatível com a fruta de metal dourado. Mas seu nível atual era muito baixo, portanto, Zhao Ai fez ela trabalhar duro dentro do espaço para alcançar um nível alto o bastante para comer a fruta de metal dourado. Não importa o que, ela precisava alcançar o 8º nível. Megan entrou no espaço e disse a Zhao Ai sobre tudo o que aconteceu e disse: "Está tudo bem, eu já concordei com isso. Você me dizendo isso agora realmente me deixa feliz, afinal de contas eles são a sua família. Certo, você realmente quer ir comigo para a cidade Água de Jade amanhã?" Megan assentiu e disse: "É claro, neste momento eu não seria capaz de dormir fora do espaço. Eu culpo você por isso." Zhao Ai e Laura não puderam deixar de rir. O ambiente dentro do espaço era verdadeiramente fantástico. Depois de alguém gastar um longo tempo dentro, eles achariam estranho sair novamente. Depois que eles riram, Laura se virou para Zhao Ai e disse: "Irmão Ai, eu espero não ter nenhum problema na cidade Água de Jade. Nós podemos apenas ir para a capital depois. Além disso, depois que nós chegarmos na cidade Karsum, quando você planeja ir visitar a Sua Alteza Xalie?" Zhao Ai pensou por um momento e disse: "Eu vou até Xalie depois que chegarmos na cidade Karsum. Então para a família Calci. Nós pertencemos à família, então eles devem nos dar algum quarto para ser educado. Mas Charlie por outro lado precisa de atenção especial, isso porque eu vou estar visitando primeiro. Além disso, se nós visitarmos Charlie primeiro, ninguém pensaria que a família Calci tem quaisquer partes na nossa parceria." Megan apenas olhou para Zhao Ai e não falou. Sua experiência atual com relação a esses assuntos era muito baixo. Haviam muitas coisas para considerar nesse assunto, então neste momento ela podia somente ouvir. Zhao Ai se virou para Kair e disse: "Kair, nós temos alguma coisa para colher? É o dia de graças a Deus, é certo que aqueles produtos marinhos venderão bem na capital. Nós também precisamos dispor alguns para a família."
Kaeira assentiu e disse, sim, nós temos alguns no mar, rio e fontes termais. Desta vez, nós podemos levar todos eles para a cidade Carson. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Laura e disse, Laura, nós devemos deixar para trás alguns bons produtos para Muen. Ele não está familiarizado com a cidade Água de Jade. Ele precisa fazer grandes negócios nesses dias. Laura sorriu e disse, está tudo bem, não precisa se preocupar. Recentemente, sua vida na cidade Água de Jade é muito boa. Embora a cidade não seja tão boa quanto a cidade Água Celestial, e ainda uma importante cidade portuária do Império Rosen. Já que você lhes entregou dinheiro bastante, assim como produtos, não tenho necessidade de se preocupar com isso. Zhao Ai assentiu, isso é ótimo. Eles estão trabalhando duro também. Eles agora são um dos nossos tentáculos lá fora. Além disso, eu acho que nós devemos abrir nossa loja na cidade Água Celestial. O que você acha? Laura assentiu, então ela virou a sua cabeça para Megan e disse, eu acho que nós devemos perguntar a Megan sobre esse assunto. Megan não tem falado muito ultimamente. Isso não é bom. Megan olhou, então ele imediatamente respondeu, não, eu não sei de nada desses assuntos. Eu não posso simplesmente falar irresponsavelmente. Eu não ouso falar. Zhao Ai olhou para ela e sorriu fracamente. Está tudo bem. Então você acha que nós devemos abrir uma loja na cidade Água Celestial? Vendo que não havia maneira de Zhao Ai deixar de lado o assunto, Megan olhou para baixo e pensou por um momento. Então ela sentiu, eu acho que deve estar tudo bem. Você agora é meu noivo, e o pai gosta de você. Além disso, eu já conversei sobre você para o vovô. Então eu não acho que a família Calci estaria se opondo a você mais. Mas se nós quisermos coletar informação, não é bom confiar na família Calci. Então eu acho que nós devemos adquirir uma loja. Laura e Zhao Ai assentiram. Ouvindo Megan dizer isso os fez pensar que ela verdadeiramente se considerava como um membro da família Buda e não a princesa da família Calci mais. Isso era bom para eles. Zhao Ai sorriu e disse, tudo bem, então nós vamos abrir uma loja na cidade Água Celestial. Mas eu acho que isso teria que esperar até o próximo ano. Naquele momento, nós teremos que contar com a Megan. Quando ela ouviu Zhao Ai, Megan balançou a sua cabeça. Isso não é bom. Embora eu tenha crescido na cidade Água Celestial, eu realmente não sei muito sobre as coisas que acontecem aqui. Se nós abrirmos uma loja, eu não seria de muita ajuda. Zhao Ai sorriu, apenas tente. Entre nós, você ainda é a mais familiarizada com a cidade Água Celestial. No final, você ainda é a princesa da família Calci. Não haveria ninguém na cidade que não vai ousar dar face a você. Megan olhou para Zhao Ai e viu que ele realmente queria que ela tentasse. Ela não disse mais nada, apenas assentiu e disse, tudo bem, eu vou tentar. Zhao Ai assentiu e disse, não será muito cedo de qualquer maneira, pois nós temos um cronograma apertado. Amanhã nós ainda precisamos ir para a cidade Água de Jade. Embora nós não tenhamos muito o que fazer lá, nós ainda precisamos ver Trezebo. Laura e os outros assentiram, então eles foram descansar. O espaço era bastante bom agora, Zhao Ai não precisou se preocupar tanto. Na manhã seguinte, depois de ter o café da manhã com Randorp, o grupo de Zhao Ai partiu para o mar novamente. Zhao Ai liberou a noite passada, então agora estava atracado esperando por Zhao Ai. Mas Randorp e os outros já sabiam que esse navio era apenas um ato que Zhao Ai fez. Embora eles não soubessem como Zhao Ai viajava por aí, eles estavam certos que definitivamente não era de navio. Depois que Zhao Ai e os outros embarcaram, o navio rapidamente deixou o porto. Zhao Ai não foi de imediato para a cidade Água de Jade via o espaço. Se as pessoas soubessem que eles chegaram na cidade Água de Jade no momento em que eles deixaram o porto da cidade Água Celestial, eles estariam certos de que Zhao Ai tinha uma habilidade espacial. Não havia outra maneira de viajar tão rápido além do teletransporte espacial. Zhao Ai e os outros não foram ao espaço e apenas ficaram no convés e sentiram o cheiro do mar. Fazia bastante tempo desde que eles navegaram, então eles apenas se sentaram e apreciaram a visão. Enquanto estavam sentados no navio e observavam os outros navios indo e vindo, Zhao Ai suspirou. Eu realmente não pensei nisso enquanto nós estávamos no mar naquela época, mas agora, eu notei que o continente na verdade é realmente frio. Laura também suspirou. O continente,
De fato está muito frio. Foi bom que Caer estivesse presente na fortaleza da Montanha de Ferro. Senão, o lugar estaria frio também, diferente de quão agradável a fortaleza da Montanha de Ferro é agora. Zhao Ai sorriu fracamente e então se virou para Megan. Megan, você gosta daqui? Você cresceu aqui quando criança. Para ser honesto, eu não gosto do frio aqui. Megan sorriu. Eu realmente me senti confortável com a fortaleza da Montanha de Ferro. Eu prefiro estar lá agora. O conforto lá é incomparável com a Cidade Água Celestial. O inverno na Cidade Água Celestial é muito repugnante. Zhao Ai sorriu e então olhou para o tempo. Nós vamos esperar por um tempo e então ir para a Cidade Água de Jade. Quando nós chegarmos lá, nós devemos terminar os nossos assuntos assim que possível e depois ir para a Cidade Carson. Nós temos pouco tempo de sobra com o objetivo de nos preparar para o feriado. Megan e os outros sorriram também, então continuaram conversando no navio. 2 horas inconscientemente passaram. Quando o navio de Zhao Ai deixou a Cidade Água Celestial, ele imediatamente entrou no espaço. De lá, eles foram para a Cidade Água de Jade. O lugar onde eles escolheram aparecer era em algum lugar fora da Cidade Água de Jade. Quando eles chegaram do lado de fora, eles não embarcaram na carruagem puxada pelo boi e ao invés disso montaram em cavalos e entraram na cidade. Eles foram para a loja de Muen primeiro. A loja estava muito ocupada já que o dia de graças a Deus estava se aproximando. Essa era a melhor hora para vender itens no continente e a loja Muen capitalizava isso. Embora os produtos Taoyuan não fossem muito populares no Império Rosen, ele gradualmente se tornou conhecido pelas pessoas por causa da sua qualidade. E já que o pessoal queria comer comida boa no dia de graças a Deus, e desde que os produtos Taoyuan eram baratos e bons, era muito popular com aqueles que não tiveram muito dinheiro. Quando Zhao Ai viu que a loja estava muito ocupada, ele não pôde deixar de sorrir. Então ele virou sua cabeça para Laura e disse, parece que Muen trabalha muito bem. Quando nós vendermos coisas caras depois, o lucro com certeza não será baixo. Laura sorriu e disse, não foi tudo por causa do Muen, os produtos do espaço também são muito bons. E adicionando ao fato de que Charlie favorece você, as pessoas não ousariam não te dar face. Tudo isso são razões do porquê o negócio está indo tão bem. Zhao Ai sorriu, não importa o que, se Muen não fosse tão habilidoso, a loja não seria capaz de chegar tão longe. Vamos ir conversar um pouco com Muen, então nós vamos para a mansão do Lorde da cidade ver Trezebo. Depois disso, nós vamos para a cidade Carson. O grupo então foi para o pátio traseiro. Quando a família de Muen viu, eles imediatamente foram buscar Muen. Neste momento, exceto para algumas figuras importantes, Muen não era obrigado a guarnecer os balcões. O grupo foi para a sala de estar depois que Muen chegou. Zhao Ai olhou para Muen e sorriu. Muen, você fez realmente bem, muito bom. Certo, o lote recente dos produtos marinhos, eles foram tratados. Muen assentiu e disse, eles foram tratados. Eu os entreguei pessoalmente para o Trezebo e foi contabilizado também. Eu posso mostrá-los ao jovem mestre. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, eu não preciso vê-los. Eu estarei entregando o negócio de produtos marinhos para você. De tempo em tempo, mostre as contas para Laura. Eu não gosto de olhar para aquelas coisas. Laura sorriu e se virou para Muen. O dia de graças a Deus está se aproximando. O que você está planejando fazer? Está tudo pronto na sua família? Muen estava atordoado enquanto ele olhava para Laura e Zhao Ai. Ele entendeu que se Laura perguntou sobre isso, certamente veio de Zhao Ai. Viver em outro mundo. Capítulo 446. Muen rapidamente respondeu, preparado, fique tranquila. E quanto à jovem senhora, você está preparada para o feriado? Laura sorriu, nós já estamos preparados também. Nós estaremos acompanhando Megan junto com a família Calci no dia de graças a Deus. É claro, nós também vamos para a Fortaleza da Graça Divina. Zhao Ai assentiu, bem, não vamos mais falar sobre isso. Eu vou deixar para você alguns produtos marinhos para sua família aproveitar o dia de graças a Deus. Se eu descobrir que você os vendeu também, então eu ficarei nervoso. Muen entendeu Zhao Ai. Ele sorriu fracamente e disse, jovem mestre pode ficar tranquilo, eu prometo não vendê-los. Não se preocupe. Zhao Ai assentiu, então ele se virou para Laura então para Muen. Nós vamos ir ver o Trezebo. Então nós estaremos indo para a capital. Nós não vamos voltar aqui por um tempo.
Se qualquer coisa acontecer, envie uma mensagem através da águia de sangue. Muen assentiu, tudo bem. Jovem mestre pode ficar tranquilo. Se qualquer coisa acontecer, eu imediatamente enviarei uma mensagem para você. Zhao Ai assentiu, eu vou deixar com você 10.000 mortos-vivos, mas não os revele o máximo possível. Os problemas não seriam pequenos se as pessoas descobrirem. Muen assentiu, então partilhou algumas palavras com Zhao Ai. Depois disso, Zhao Ai levou Laura e os outros para a mansão do Lorde da cidade. Também haviam muitas pessoas fora da mansão. Carruagens iam e vinham uma após a outra. Pareciam que elas continham presentes. A linha era muito longa. Vendo essa cena, Zhao Ai não pôde deixar de sorrir fracamente. Para ele, parecia muito intrigante. Ele podia lembrar na Terra que se um oficial descaradamente oferecer um presente, eles podem não ser mortos, mas no próximo dia eles certamente seriam demitidos. Mas no continente Ark, eles dariam presentes pessoalmente e também da maneira mais notável possível. Quando as pessoas viram Zhao Ai, alguns deles foram imediatamente lhe dar seus cumprimentos. Zhao Ai também sorriu e conversou com aquelas pessoas antes dele ir para a mansão do Lorde da cidade. Uma vez que Zhao Ai passou, um homem que estava do lado o cumprimentou e perguntou, velho amigo, quem era essa pessoa? Porque eu vejo que você é mais respeitoso com ele do que com o Lorde da cidade. Também haviam pessoas ao redor daqueles que não conheciam sobre Zhao Ai. Quando a pessoa ouviu a pergunta, ele riu. Aqueles que não conheciam Zhao Ai apenas ficaram quietos. O homem repreendeu a pessoa que perguntou e sorriu com desdém. É claro que você não conhece. Você não tem nenhuma qualificação para fazer. Deixe-me dizer a você porque eu lhe dei mais respeito do que o Lorde da cidade. É porque ele é um membro da família Buda. Seu nome é Zhao Ai, o patriarca da família Buda. Ele também é muito favorecido pelo terceiro príncipe Shali. Com seus mortos-vivos, ele conseguiu matar 200.000 soldados, assim como 6 especialistas do 9º nível. Agora você me pergunta, por que tal pessoa merece esse respeito? Quando a pessoa que perguntou ouviu o homem, ele congelou. Com um rosto chocado ele disse, esse era Zhao Ai? Eu ouvi que ele foi chamado de o mais poderoso mago negro no campo de batalha. Eu não pensava que ele seria tão jovem. Aquele homem tem várias mulheres do seu lado, uma delas era Megan. Aqueles ao redor deles que não sabiam sobre Zhao Ai estavam chocados também. Seus status entre nobres não eram muito altos, mas eles ainda eram bem informados. Naturalmente, as notícias que eles receberam foram exageradas. Ao invés de matar 100.000 pessoas, eles ouviram que Zhao Ai matou 200.000. E ao invés de matar 4 nonos níveis e 2 usuários de habilidade divergente, eles ouviram que ele matou 6 nonos níveis. Embora esse fosse o caso, eles ainda conseguiram compreender a posição de Zhao Ai no continente era mais alta do que eles. Foi por isso que eles estavam surpresos quando eles souberam que era Zhao Ai quem acabou de passar. Zhao Ai não sabia sobre nada disso. Quando ele chegou na entrada principal da mansão do Lorde da cidade, Trezebo saiu. O Lorde da cidade não se importou sobre aquilo na frente e imediatamente foi até Zhao Ai. Pequeno Ai, você voltou. Eu não pensei que você viria dessa vez. Zhao Ai olhou para os modos de Trezebo. Para outros, isso parecia ser nada, mas isso mostrou a sabedoria de Trezebo. Primeiro, foi dito fazer seu relacionamento mais próximo e o segundo era para avaliar a reação de Zhao Ai. Zhao Ai sorriu e disse, por que eu não viria? Não vai ser feriado. Eu estou indo visitar a casa de Megan e então dar uma passada para ver a sua alteza. Quando Trezebo ouviu Zhao Ai, um lampejo de felicidade foi visto nos seus olhos. Então ele imediatamente respondeu, tudo bem, entre rapidamente. Depois que ele trouxe Zhao Ai para dentro da sala de estar, Trezebo deu alguns cartões de cristal para Zhao Ai e disse, pequeno Ai, essa é a sua parte do lucro do primeiro lote dos produtos marinhos. Você pode me dizer se você está insatisfeito. Você quer ver os livros de contas? Zhao Ai sorriu e disse, não preciso ler os livros. Não tem razão me enganar por um pouco de dinheiro, porque eu posso não cooperar com você depois. Certo, no futuro, você pode entregar esse dinheiro para Muen, não precisa esperar por mim. Trezebo sorriu e disse, tudo bem, eu vou dar o dinheiro para Muen nas transações posteriores. Você pode apenas lhe pedir para olhar os livros. Zhao Ai assentiu e sorriu, eu estou aqui para ver você durante o feriado e te dar alguma comida do mar. Essas coisas são o que eu obtive recentemente.
Essa é a melhor comida do mar. Não dê elas para Sua Alteza, elas são suas. Eu já tenho algumas para mim, assim como Sua Alteza. Trezebo sorriu e disse, tudo bem, eu vou aceitar. Certo, também tem algo que eu preciso te dar. Então ele saiu e depois de um tempo ele voltou enquanto trazia um conjunto de roupas. As roupas pareciam muito comuns, apenas como algo que um nobre usaria, não como o tipo de roupa tradicional, e ao invés disso era muito casual. Era algo que deixaria alguém confortável quando usado. Trezebo deu as roupas para Zawa e disse, isso era algo que eu adquiri antes. Eu ouvi que os anões fizeram. Não subestime as roupas feitas pelos anões, elas são conhecidas por serem muito boas. Isso foi feita de algum metal leve, tem boa força defensiva, assim como resistência mágica. Existem somente algumas delas no continente. Quando eu obtive isso, eu pretendia dar para Sua Alteza, mas agora eu vou dar para você. Zawa encarou. Então a voz alarmada de Laura disse, veste de ferro puro. Esse é a veste de ferro puro. Zawa não entendeu. Ele se virou para Laura e disse, veste de ferro puro. O que é a veste de ferro puro? Laura olhou para as roupas e disse, o nome dado a esse item é o de veste de ferro puro. Inicialmente existiam 5 deles feitos pelos anões. Agora, existem somente 3 deles sobrando, 2 foram destruídas. E foram especialistas do 9º nível que destruíram as 2. Esta peça de tecido de ferro é um tesouro mesmo para os anões. Eu ouvi que os anões têm um enquanto o outro está nas mãos da Igreja Radiante, talvez o Papa. Eu não esperava que o último estivesse aqui. Trezebo aparentemente não conhecia tanto quanto Laura. Ele se virou para olhar para ela e disse, Senhorita Laura, eu realmente não sei o que tem de especial sobre esta veste. Laura assentiu. Essa veste de ferro foi feita de um tipo de metal que anões raramente usam. Esse item não é apenas resistente como o ferro, também tem formidável poder defensivo. A coisa mais importante sobre isso era que pode realmente limpar o corpo, expelindo a sujeira que se prende a ele. É um tesouro raro que é quente no inverno e frio no verão. Outra grande coisa sobre isso era que foi feita de algo chamado ferro puro. Algumas pessoas o chamam de ferro-mãe. Zawa e os outros ainda estavam confusos enquanto olhavam para Laura. Vendo suas expressões, Laura sabia que mais explicação era necessária. Ferro-mãe foi um minério raro usado pela raça anã. Quando esse metal é cercado pela pedra, as pedras transformariam em ferro. Os anões pesquisaram esse metal por um longo tempo. A princípio o que eles conseguiram foi ferro venenoso. Então eles tornaram seus ferros-mães em armas, mas eles logo descobriram que as armas eram muito leves. O metal não era facilmente fundido. No final, eles pararam de fabricar armas e armazenaram as armas feitas. Mesmo o ferro que os ferros-mães produziram foram mantidos longe. Laura parou por um tempo. Zawa e os outros ainda não entenderam. De acordo com a descrição de Laura, então o material não seria suscetível de ser uma roupa, certo? Laura olhou para os outros e então assentiu. Mas posteriormente, um talentoso anão apareceu e descobriu um método de remover a toxicidade do ferro-mãe. Agora, o ferro-mãe não pode infectar seus arredores e foi transformado em um metal comum. Mas os anões chamaram esse metal de ferro puro. Significa que era a forma mais pura que o ferro pode ter. Quanto mais difícil os anões acharam processar o metal, melhor o metal era, e mais eles queriam transformá-los em coisas úteis. O ferro-mãe já foi transformado em armas, então eles já sabiam como fazer isso. E também, depois de muitos anos de pesquisa, eles finalmente descobriram outro método de processá-lo. Eles deixariam um bicho da seda de metal comer o ferro-mãe e então processar a seda produzida depois em roupas. Posteriormente, eles finalmente foram capazes de fazer essa veste de ferro puro. Zawa e os outros sabiam que esse bicho da seda de metal não é uma das bestas mágicas mais famosas do continente. Eles têm um temperamento muito ameno, e nunca atacou pessoas, já que eles não tinham meios de ataque. Mas suas capacidades defensivas são muito fortes. Sua dieta se concentra nos metais. Não importa que tipo de metal eles comem, eles podem digeri-lo, que era a principal razão para suas grandes capacidades defensivas. Mesmo um especialista do 9º nível normal acharia difícil removê-los. Além disso, se eles comerem um certo metal, eles produziriam seda do mesmo tipo. Se você deixar eles comerem ouro, produziriam mais pilhas. Ele produz um pouco mais do que come. Eles não pensavam que o método para produzir esse veste era,
Na verdade, desse jeito. Isso realmente não era tão simples. Trezebo lamentou um pouco. Ele não esperava que essa peça fosse tão preciosa. Se ele soubesse dessa informação de antemão, ele não teria dado para Zhao Ai, mas para Charlie ao invés disso. Quando Zhao Ai viu a expressão de Trezebo, ele sorriu fracamente e entregou o veste de ferro puro de volta para a mão de Trezebo e disse: Trezebo, eu não quero isso. Você deveria dar para Sua Alteza. Isso é muito precioso. Se a Sua Alteza souber que você deu tal coisa para mais alguém, então ele não se sentiria tão bem. Está tudo bem, não é algo que eu quero de qualquer forma. Trezebo deu a Zhao Ai um olhar agradecido e disse: Eu estarei sendo injusta com o pequeno Ai. Eu realmente não sabia que isso seria tão precioso. Você deve entender as minhas dificuldades. Zhao Ai sorriu. É claro que eu entendo. Aqui pegou. Certo. Tenho certeza de não dizer a ninguém sobre isso, ou então as pessoas podem roubá-lo. Quando Trezebo ouviu Zhao Ai, sua expressão não pôde deixar de mudar. Com os dentes cerrados, ele entregou o veste de ferro puro para Zhao Ai e disse: Pequeno Ai, eu vou deixar essas roupas com você. Quando você chegar na cidade Karsum, por favor entregue a Sua Alteza em meu nome. Zhao Ai sorriu. Não precisa ser educado. Fique tranquilo, eu vou entregar para Sua Alteza pessoalmente. Eu não ousaria cobiçar esse item. Trezebo riu. Você está zombando de mim? Ah, certo. Já que eu não lhe dei algo, por favor, fique para uma refeição e algumas bebidas. Nós vamos beber desde que você está partindo amanhã. Você é capaz de chegar a tempo? Zhao Ai riu. Capaz? É claro. Vamos ir beber. Bora XD neste momento. Zhao Ai estava naturalmente feliz. Isso era porque quando ele recebeu o veste de ferro puro no espaço, uma notificação foi ouvida. Material radioativo incomum detectado. Pode afetar o ambiente, pode transformar os arredores em metal. Tem energia de origem do elemento metal. Produção de minério metálico do espaço melhorado. Espaço atualizado para nível 48. Essa notificação deixou Zhao Ai incomparavelmente feliz. Ele realmente não pensava que essa veste de ferro puro ainda teria sua habilidade original do ferro-mãe, mas apenas reduziu. Pessoas não detectaram isso, mas o espaço com certeza detectou. Enquanto ainda manter suas habilidades, não importa quão forte fosse, ainda pode atualizar o espaço e usar para se fortalecer. Agora que o espaço obteve uma nova habilidade, Zhao Ai estava feliz. Ele acreditava que o ferro puro e o ferro-mãe no espaço seria produzido cada vez mais em quantidade. Enquanto ele os obter, ele pode fazer tanto o veste de ferro puro quanto ele puder. Portanto, ele realmente não pensava nessa veste de ferro puro que Trezebo tinha. Laura e os outros não sabiam sobre isso. Mas eles não eram muito gananciosos. Para eles, o espaço era a coisa mais importante. Uma veste como essa não era muito especial. Por outro lado, Trezebo realmente elogiou Zhao Ai em sua mente por não ser ganancioso com relação a itens que não era seu. Ele agora pensava que mesmo se uma pilha de ouro estivesse colocada na frente de Zhao Ai, o jovem nem mesmo piscaria o olho. Esse era o tipo de pessoa que alguém queria ser amigo. Trezebo estava muito honrado em conhecer tal pessoa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.